Olá, boa noite, Podplox no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a segunda-feira com um assunto que está bombando desde o fim de semana, caso Larissa Manoela, a atriz, cantora que revelou um pouco sobre a relação com os pais, principalmente sobre a questão financeira, a forma como os pais gerenciam o dinheiro, as empresas, a carreira da artista. Aí a gente pode pensar, né? Claro que a gente não vai fazer um programa de fofoca aqui, mas principalmente trazer para a realidade nossa de cada dia, né? Vamos levantar algumas questões, por exemplo. Será que esses pais são narcisistas? E aí, quais são as características, né, de uma pessoa narcisista? Existe relação abusiva entre pais e filhos? É um tipo de relacionamento tóxico também? E faz mal quando os pais projetam demais, né, uma carreira, algo que eles não foram, nos filhos? Como lidar com isso tudo? Ou não? Os pais estão certos, eles estão o tempo inteiro zelando, né, pela carreira dela, impedindo que ela fique deslumbrada, que torre o dinheiro todo. Quero saber sua opinião a esse respeito. E para conversar com a gente, bater um papo sobre tudo isso, recebo aqui a psicóloga Estefânia Coelho. Boa noite, seja muito bem-vinda a Podplox. Boa noite, Vanessa. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Eu agradeço o convite. Já peço para você reagir aí com um coraçãozinho, né? Foguinho, tanto no Instagram, no YouTube, no Facebook. Estamos ao vivo e encaminha essa live, né? Quem sabe outras pessoas querem entender um pouco mais, tirar dúvidas, mande sua pergunta, seus comentários, até mesmo sobre o caso, né, da Larissa Manoela. O que você achou da fala dela? Os pais também falaram, né? Falaram por meio de áudio, né, que foram revelados. Vamos conferir, então, alguns trechos dessa reportagem que o Fantástico exibiu. Não sei se você acompanhou, Estefânia, eu estava acompanhando ao vivo. Foi uma das últimas reportagens do Fantástico, né? Porque ele, pelo que a gente ouviu, né, de hoje de comentários, reteve a audiência, o pessoal ficou curioso. Ficou curioso. Eu fui uma delas. Eu também fiquei esperando até 11h30 da noite. Mas vamos lá, vamos conferir alguns trechos. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Aí tem um outro trecho também que ela fala sobre a questão do percentual a que ela tem direito nas empresas. Segundo a fala de Larissa Manoela na entrevista, os pais dela abriram 3 empresas, né, no nome dela para gerir a carreira dela. E, a princípio, né, seria assim, os 3 teriam percentuais igual, né? 33%, pai, mãe e a filha. Mas depois veio a descoberta de que não seria bem assim. É isso que ela explica nesse ponto. É tudo holding, minha filha. E a holding ela é igual a da Lari, 33, 33, 33? Sim. Entendi. E quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era alegado em conversas. Qual era? 2%. Que você tinha? Então, ela trabalha desde pequenininha, né? 4, 5 anos. Aí ela descobriu que, na verdade, só 2% da empresa que estavam no nome dela. E, né, ela começou a questionar isso depois que se tornou maior de idade, né, depois dos 18 anos. Atualmente ela tem 22 e a partir desses questionamentos, então, a mãe dela teve essa seguinte reação. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada dele. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe, pra você, você só vai ter o título de mãe. Licença. Porque eu vou ser bem... Tem vilão, tem mocinha nessa história? Ou é uma situação mais complexa? Psicóloga Estefânia vai... Situação triste, né?
de toda forma é triste, né? Porque há uma desavença ali em relação a dinheiro, né? O que tá passando na cabeça dela, né, uma hora dessa? Se realmente, né, for dessa maneira mesmo a história, porque a gente sempre só vê um lado da história, né? Então, se realmente tudo isso for verdade, eu fico preocupada. O que tá passando na cabeça dessa menina agora, né? E então muitas pessoas, né, apontaram relacionamento tóxico, abusivo, pais narcisistas, né? Sim. Queria partir desse ponto, né? Não falando que os pais dela são assim, mas são características e para a gente ajudar a perceber se a gente convive com esse tipo de pessoa. Não obviamente pais nem mães, mas namorado, namorada, marido, esposa, amigo, chefe, enfim, né? Sim, é bom, é claro que a gente não pode mesmo bater o martelo, até porque diagnosticar alguém com narcisismo é algo mais complicado, é algo mais complexo. Mas querendo ou não, tem vários pontos aí que faz jus a pessoa realmente chegar a questionar, né? Será que são... Alguns já afirmam, né? É narcisista, mas com certeza tá um relacionamento muito tóxico. Acabou que puxaram muitas outras informações, vídeos antigos, trechos do livro da Larissa Manoela, em que a gente vê detalhes realmente de uma relação muito abusiva. A mãe dela questionando a aparência dela, algo que é muito comum em mães narcisistas, tirando a autonomia da filha, né? Tirou a autonomia dela completamente. Eu jamais imaginaria que a Larissa Manoela estava passando por uma situação em que tinha que pedir dinheiro para comprar uma água de coco com milho. Pois é, são memes diversos, né, variados. O brasileiro não perde a oportunidade. Sobre essa questão, né, faz graça. Com tudo isso, eu lembro que ela deu uma entrevista mesmo para Tata Werneck, naquele programa que ela tem na Globo de GNT. Hoje desencavaram mesmo esse vídeo, em que ela já fala dessa questão que ela tem uma mesada e quando ela quer comprar algo assim, mais caro, que ela tem que economizar e guardar. E você percebe que ela fala ali com um tom de brincadeira, ela talvez não sente ainda o peso. Tem muita gente que estava questionando mesmo, né? Será que isso é verdade? Até porque, como que ela deixou chegar a esse ponto? E como você disse, né, a gente vai aproveitar esse exemplo para puxar o tema do narcisismo sem bater o martelo que é narcisismo o caso dela. Mas isso acontece muito também. O filho, ele é desorientado na questão de saber se está passando por uma relação abusiva. Ele cresceu debaixo daquela educação. A mãe ou o pai é a referência, né, a figura feminina, é aquela que o filho tem. Então, ele acredita que aquilo ali é o certo. Até porque a gente vai lembrar, né? A gente está num país, né, com uma grande quantidade de cristãos. O Ocidente, né, tem tanto o judaísmo como o cristianismo como base. É o quarto mandamento, né? Entre os mandamentos elencados por Moisés, né? O quarto é honrar pai e mãe, né? Então, é o respeito ao pai e mãe. Só que todo mundo é ser humano, né? E ninguém é perfeito, humano, né? Exatamente, né? Então, às vezes a pessoa fica nesse impasse mesmo. Será que eu estou honrando? Eu percebo que eu sou filho de mãe narcisista. Ou percebo que eu tenho um relacionamento muito tóxico com a minha mãe. Você pode ou aprender a lidar com o autoconhecimento, que é um processo, não é fácil, né? Você descobrir que a sua mãe é narcisista não é um processo fácil, ou você pode se afastar. Mesmo assim, eu estou honrando meu pai e mãe? Sim, eu não estou maltratando, eu não estou abandonando, eu não estou criticando, eu estou aprendendo a me proteger. Eu estou ainda tratando com educação, eu ainda amo. É interessante, até quem passa pelo processo de terapia, a gente é trabalhado ali o perdão para o filho liberar sobre os pais, porque não pode ficar com esse sentimento, né, guardado ali dentro dele. Então, continua honrando o pai e a mãe. Então, mas aí, quais são as características dessa mãe? E você falou mãe, é porque é mais comum mulheres serem narcisistas, né? Acaba sendo mais. Mas existem pessoas narcisistas. Vou começar
detalhando qual é a pessoa narcisista. É um transtorno de personalidade, o narcisismo. Então, a pessoa ela tem uma visão muito gloriosa de si mesma. Normalmente a gente olha e acha que ela é egoísta, né? Egocêntrica, é uma pessoa que se acha o centro do mundo, ela está acima de todas as pessoas, ela consegue manipular muito bem, ela consegue se vitimizar muito bem. Então, existe essa pessoa e essa pessoa pode ser namorado, ela pode ser mãe, ela pode ser amiga. Então, quando é mãe ou pai narcisista, imagina o peso que isso vai direto por filho que está ali convivendo com essa pessoa tóxica. Quando é namorado, né? Nossa, eu tenho um namorado narcisista. Fica mais fácil da gente terminar e bola para frente. Vamos seguir. Agora, quando é mãe, quando é pai, a gente não vai abandonar pai e mãe. Mas, às vezes, é necessário dar uma afastada boa, viu? Então, aí qual a diferença de uma mãe rigorosa para uma mãe narcisista? Então, existe uma mãe que vai realmente proteger, que tem uma personalidade mais dura, a gente vai puxar a criação, né? Vamos pegar uma pessoa que foi criada na roça, mais sistemática, tem um falar mais duro. Só que a mãe narcisista, Vanessa, ela não demonstra amor, ela demonstra manipulação. Talvez o filho não consiga ver porque está debaixo da manipulação, mas se abrir os olhos, você consegue ver uma total diferença entre uma mãe mais rigorosa, né? Mais sistemática, e uma mãe narcisista que manipula, que ridiculariza, que fala, nossa, você está muito gorda, você está muito feia, nossa, a roupa fica péssima em você, nossa, a sua prima faz isso. Está o tempo todo jogando para baixo. Por quê? Porque eu vou pegar o exemplo da mãe de novo, vou acabar focando mais na mãe mesmo, né? A mãe, ela vê na filha uma extensão ali dela. Então, tudo aquilo que ela não conseguiu ser, ela vai projetar nessa filha. E aí, ela vai... Como ela não fica com raiva dela mesmo, o narcisismo não fica com raiva dele mesmo. Ele vai projetar essa raiva na filha. Então, tudo ela vai criticar. A filha, ela não pode ter nenhuma conquista que a mãe vai criticar. Ela não gosta de ver a filha... E ela elogia as conquistas? Pode elogiar para os outros de fora, mas não diretamente para a filha. E quando elogia para os outros, não quer dizer que tem ali um orgulho, né, escondido, não. Ela está elogiando para os outros falar, olha, sua filha é incrível, é para pegar o mérito para ela. Tipo, eu sou mãe dessa pessoa, eu sou pai dessa pessoa. Mas diretamente para a filha, não elogia. Me corrija se eu estiver errada. Porque a impressão que eu tenho quando falar que fulano é narcisista, além da questão do egoísmo, Sim. é que ele quer brilhar sozinho, que ele quer os méritos todos para ele e não tem empatia. Ele pode até ter empatia, mas é quase zero. Entendeu? Pode acontecer de ter empatia, mas é bem limitado. Ele não se preocupa pelas questões dos outros, só a dele mesmo. E, por exemplo, quando se fala de mãe, né, mesmo relação com filha ou com filho, os pais querem o sucesso dos filhos. Sim, ficam felizes, né? Mas nesse caso, a mãe narcisista não é bem assim, ela não transparece. Não pode passar por cima dela. Vamos supor que a filha está brilhando mais que ela. Aí não. Mas que nem eu te falei, ela pode elogiar de fora, mas desde que o centro continue sendo ela. Eu que eduquei para ela ser assim. Nossa, foi eu que cultivei para ela ter esse talento. Eu não sei se você viu alguns trechos de uns vídeos da mãe da Larissa, em que ela fala que eu abdiquei do meu tempo para investir na carreira da Larissa. Então, ó, sempre eu. Então, e algumas pessoas... o diretor, você chegou a tirar aquele trecho que eu te mandei? Saíram em defesa dos pais, justamente alegando isso, que os pais abriram mão da vida deles para administrar a carreira dela, o dinheiro e tudo mais, né? E justamente por conta deles poderem acompanhar de perto, é que ela se destacou, né, que ela não torrou o dinheiro todo, que não se envolveu com drogas e tudo mais, né? Então, existem pessoas que veem, né, esse mérito dos pais. Só que aí a gente, claro, né, não é da nossa orçada essa questão mais jurídica, né? Mas a gente vê em pessoas narcisistas um comportamento assim também, ó, eu fiz isso por você. A manipulação de uma pessoa abusiva, de uma pessoa narcisista, ela pega muito pelo vitimismo também, entendeu? Mas aí tudo que eu fiz por você,
mas agora é assim que você vai me tratar, né? Você não está me dando valor mediante a tudo que eu fiz. É como, tipo assim, é mérito meu você estar onde você está. Se fosse sozinha, você não ia chegar. Entendi. Além dessa questão, a gente estava conversando aqui antes, né? Eu te perguntei, porque você trabalha muito com produtividade, né? Para as pessoas se tornarem mais produtivas e tal. E aí você disse que acabam aparecendo filhos de pais narcisistas. Nossa, por quê? Qual que é a relação? Consultório. Só um minutinho que o Rian achou pra gente a publicação, né? Que a pessoa disse. O que essa mãe devia jogar na cara dela, que deixou de viver a vida dela por cuidar da carreira da Larissa, não deve estar escrito. Na verdade, a pessoa não estava criticando, não. Era enfatizando mesmo, Nossa. né? Até eu puxar um gancho aqui, depois a gente entra nesse assunto, que quem talvez esteja escutando a gente, assistindo a gente, e pode ser realmente filho de mãe narcisista, passa muito por uma situação em que eu não posso falar nada, senão vão me julgar, porque é mãe, né? Então, se eu falar alguma coisa, nossa, que filho ingrato você é. Como é que você pode falar isso da mãe? Então, normalmente, os filhos de mãe narcisista são os que ficam passando por esse sofrimento calado. Por isso, às vezes, parece que eu descobri que eu tenho uma mãe. Parece que só eu tenho essa mãe, porque ninguém tá falando que tem, só eu. Né? Porque se eu falar, vão me tacar pedra. E dentro do consultório, sim, é a grande demanda. Porque eu lido com... Nossa, eu foquei em produtividade, é uma produtividade mais leve, uma produtividade que não seja tóxica, onde a pessoa não quer dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. E acaba que a pessoa chega com essa demanda, a gente vai cavando, vai vendo que a pessoa está querendo comprovar, mostrar que dar conta para alguém. E aí, quando a gente vai saber quem é esse alguém, é a mãe que sempre cobrou, é a mãe que sempre criticou. Isso faz o filho, às vezes, ser extremamente perfeccionista, extremamente autocrítico, nunca tá bom o suficiente, porque quando estava criança não estava bom o suficiente, né? Porque nunca era no nível, era na régua desejada pela mãe. E aí vira aquele adulto que está o tempo todo correndo em busca dessa aprovação inconscientemente, e ele não sabe. E você viu esses traços na Larissa Manoela também, algumas coisas que Olha, querendo surgiram. ou não, né? A gente vê ali vários detalhes que casam muito, né? Talvez não seja, de fato, narcisismo, mas o que é abusivo é. Uhum. Você chegou a descrever, né, algumas falas, assim, ela desde preocupação com esse perfeccionismo, né? Sim, a Larissa, ela é muito perfeita em tudo que fala. Tem um vídeo dela num podcast onde o namorado, o noivo dela, tá comentando: nossa, se a Larissa pegar para aprender uma coisa, ela vai aprender rápido e vai conseguir executar aquilo. Então, às vezes a gente fica assim: uau, que incrível, mas não tá vendo um sofrimento por trás daquilo, sabe? Aquela pessoa que... A Larissa é tudo, ela é cantora, ela é atriz, ela faz filme, ela faz novela, ela faz série, ela é influenciadora. Será mesmo que tá feliz dando conta disso tudo? Será que tá dando conta disso tudo? Pois é uma questão que a gente tem que fazer, né? Porque essa cobrança excessiva também pode ter problema, por exemplo, no trabalho, num relacionamento amoroso. Em todas as áreas. O que mais acontece dentro do consultório são mulheres, a maioria das vezes, mulheres em que está querendo ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa empreendedora, uma boa profissional, uma boa dona de casa. A casa tem que estar impecável, ela também tem que estar muito impecável, ela também tem que estar com o corpo bonito, ela tem que estar com a aparência bonita. E é tudo muito perfeito, é tudo muito rígido, né? Não pode falhar, mas quando puxa, né? Puxa a criação, é uma mãe que cobrou a aparência, que comparou, né? Que diminuiu, que nunca não elogia, se tirou 10 na prova, não fez mais que sua obrigação, né? E uma pessoa assim, dentro de um relacionamento amoroso, ela vai impor ao seu respectiva também? O que acontece? Normalmente, quem é filho de mãe narcisista ou pai narcisista acaba buscando amor, afeto. Todo excesso esconde uma falta. Então, por não ter recebido esse amor quando era criança, ela busca desesperadamente atenção e carinho de qualquer um. Consequentemente, acaba entrando em relacionamentos abusivos. Porque o perfil é muito parecido,
né? Qual o jeito que essa criança aprendeu a ser amada? De um jeito abusivo. Qual o jeito que ela entende que é o amor, a linguagem do amor, né? De um jeito abusivo. Então, o cara consegue, com migalhas afetivas, prender aquela pessoa. E manipulá-la. E manipular. E ela cai perfeitamente. Uhum. Então, aí seriam 2 trabalhos, né? Saber lidar com a mãe e desfazer o relacionamento. Porque a mãe não vai deixar de ser mãe e, claro, talvez a pessoa nem queira esse afastamento, essa ruptura radical. Sim, Agora, sim. no relacionamento é possível, Sim, né? é possível, aí tem chance. Agora, quando faz um processo de autoconhecimento e descobre que a raiz do problema sempre foi a mãe, automaticamente as demais áreas vão se resolvendo sozinha. Não é uma coisa, nossa, agora ela tem que resolver a questão com a mãe, tem que resolver no trabalho, tem que resolver com o namorado. Não, é a minha mãe, entendi como tudo funciona, entendi que eu estava com a autoestima muito baixa, entendi que eu estou buscando aprovação, agora entendi tudo. Então, automaticamente, ela consegue já resolver nas outras áreas. E essa mãe narcisista, ela vai ter mais influência sobre filhas ou tanto faz? Sobre filhas. É. Ela se estende, é uma versão estendida dela, a filha. Acontece assim, se tiver mais de um filho, pode ter o filho de ouro, que é o filho mais manipulado. É aquele onde a mãe narcisista consegue... sabe aquele fantoche que controla muito bem? Ele é o filho de ouro, então a mãe protege essa criança, protege esse filho, mesmo se ele for adulto. E tem o bode expiatório, que é a filha que não... Pô, isso tá errado, isso tá esquisito, eu não quero fazer isso. Eu quero ir com essa roupa na festa, mãe. É um adolescente, né? Deixa eu ir com essa roupa, tá feia, tá gorda. Mas eu quero ir. Opa, contrariou a mãe narcisista. Aí ela vai atacar. E como que a mãe narcisista mais ataca? Não dando amor, né? Então ela não dá amor. Ela realmente acredita que aquela filha não é digna de receber amor, porque contrariou as ordens e as vontades dela. Agora, o filho manipulado, ou a filha manipulada, né? Normalmente é a princesa da casa. Então, quem é filho de mãe narcisista vai entender aí que, nossa, realmente, minha irmã, meu irmão, tem um tratamento muito diferente. É muito diferente. É uma diferença, assim, gritante. Mas uma casa com muitos filhos, igual antigamente, assim? Tem aquele que é invisível, porque é o que não é manipulado, mas também não faz nada, sabe? Vai ter a projeção é naquele que não receberá as ordens. O narcisista, ele só demonstra a ira dele, a manipulação dele, se ele vê que ele não está conseguindo ter domínio. Entendeu? Vamos puxar aí de novo. Acho que o exemplo da Larissa está encaixando em tudo. Olha, Valéria. Estou analisando as pessoas por aí. Tem algumas pessoas já na sua mira, assim, né? Então, vou pegar de novo o exemplo da Larissa, né? Você consegue ver o fato dela ter que pedir um Pix. O que ela não tinha? Domínio. O que mãe narcisista não quer do filho? Que ele tenha domínio. Ela não quer perder controle. Se essa pessoa cresce demais, se essa pessoa se destaca no trabalho, se essa pessoa destaca na vida e ela percebe, nossa, às vezes quando casa é um terror, perdi o domínio. Né? Quem é essa pessoa que está chegando aí para pegar meu filho, minha filha? Eu que tenho controle. Isso não é amor, não é controle. Aí a pessoa vai implicar também com o marido, com a esposa. Vai implicar, vai fazer tudo para separar. Tá te traindo. Ele não te merece. Ou você é feia demais para ele. Sabe? Você não merece ele. Então ela vai arrumar maneiras ali. E com certeza a pessoa já tem autoestima baixa, porque foi criada ali. Então não tem como ter relacionamento saudável com mãe narcisista, Vanessa. Resumindo. É difícil, tem que ter autoconhecimento e fazer terapia. Tem que ter autoconhecimento e fazer terapia para você aprender a lidar. Não quer dizer que o relacionamento vai ser saudável, você vai conseguir se blindar, mas a mãe continua atacando. Se a mãe xinga, ela vai continuar xingando. Se a mãe manipula, ela vai continuar manipulando. A questão é que eu não vou cair na manipulação. Entendi. Então, o relacionamento saudável não existe. Mas a pessoa, ela pode aceitar que ela é narcisista? Não. Gente, ela é o centro do universo. Também sem solução, gente. Como que nós vamos lidar com isso? Existe uma estimativa? Quanto por cento da população é narcisista? Não deve ter. Mas não é tão comum assim, sabe? É muito comum pais tóxicos.
Sim. Ah, Que é uma diferença, Ela né? aprendeu ali. A pessoa às vezes é tóxica pelo jeito que ela foi criada mesmo, o convívio que ela teve, aí nada de, nossa, realmente eu sou uma pessoa muito explosiva, eu vou buscar terapia, eu vou tentar melhorar. O narcisista jamais vai olhar pra ele e falar, nossa, eu preciso melhorar. Não, todo mundo tá errado, essas pessoas precisam melhorar. Eu não, eu tô certa. Mas então acontece mais com mulheres? Acontece mais com mulheres. Mas são pessoas narcisistas. A gente vê mais casos de mães narcisistas, né? Que se estende ali para a filha. Uhum. Mas tem homens, mulheres. A pessoa é narcisista. Essa pessoa pode ser mãe, essa pessoa pode ser pai, essa pessoa pode ser amiga. Entendi. Aí no relacionamento, por exemplo, né? Que a gente vê... Você tá com alguém na vida aí, não tá? Não. Passou pela minha cabeça uma situação aí. A pessoa pode ser assim, assim, assim. E daqui a pouco fala o nome RG. Pode ter esse nome RG. Não, mas é porque eu tô pensando na questão dos pais dela, né? Porque aí a gente não sabe se a mãe manipula o pai também, né? Ou se o pai também A gente não sabe, né? No caso da Larissa. Mas vou aproveitar o gancho. Acontece muito a mãe ser narcisista, o pai ser muito manipulado. O que acontece muito em sessão de terapia no meu trabalho? Da filha não conseguir ter contato com o pai porque a mãe manipula. Tipo assim, não conversa com ela, não, ela abandonou a gente. Então o pai ele é muito influenciável. Ele é tipo... Ele não tem tanto poder assim. Sabe aquele homem que às vezes vai baixar a cabeça? A mulher vai dominar ali? Acontece muito isso. Entendeu? Então, se for o pai narcisista também, a esposa vai ser muito influenciável. Então, acaba que parece que os dois são narcisistas. Não quer dizer que os dois são. Tem um ali que está sendo fantoche, facinho. É manipulado. Não pode conversar com ela? Não vai conversar. Ah, mas tadinha da nossa filha. Não, mas não vai. Ele obedece. Entendeu? Uhum. E o relacionamento tóxico é diferente? Seria mais brando? Quando não se trata, por exemplo, né, de um narcisista, assim. A diferença é que se for tóxico, a pessoa pode ter a chance aí de se autoavaliar. Entendeu? Uhum. A pessoa põe a mão na consciência. A pessoa tem empatia também. Entendeu? O narcisista não tem nada disso. Um narcisista nunca pede perdão, por exemplo. Entendeu? Uhum. Tem que entender, tem que ser muito... Por isso que é importante o autoconhecimento, porque às vezes o narcisista pode pedir perdão, pode fazer obra de caridade, pode elogiar, mas ele sempre está querendo ganhar algo ali, está manipulando. Uhum. Eu tô te dando isso aqui, eu tô te dando esse presente, do nada. Nossa, minha mãe tá boazinha, meu pai tá bonzinho. Mas ele vai jogar aqui na sua cara uma hora. Não, entendeu? existe uma relação, tô vendo traços, assim, talvez, de psicopatia? É porque parece, né? Mas não. Ah, Não tem relação, não. uhum. Porque aí Mas parece, sim. Ah, tá. Porque aí já é um caso mais grave, né? O psicopata, ele não tem esse sentimento, né? Ele não sente. O narcisista, ele vai sentir tristeza também, ele tem mais essa emoção. A empatia é quase zero, mas tem empatia ali. Me passou uma coisa pela cabeça, assim, porque eu fui analisar filmes, novelas, séries. Eu nunca vi, né, na ficção, pelo menos, um psicopata que tenha filho. Psicopata tem filho? Tem filhos. Tem. Nossa, teve até um caso criminal que eu estava assistindo. Um documentário em que falava, pegou ele para fazer ameaças até ele confessar o crime. E aí teve uma hora que falou assim, eu mato seu filho. Eu falei assim, pode matar, eu faço outro. É pesado. Frio, tá vendo? Não tem emoção. Entende? Então, no caso do narcisista, a pessoa tem essa emoção. Ela sente medo, ela tem tristeza, ela só tem o ego extremamente inflável. Então, ninguém está acima dela, ela está acima do bem e do mal. Quando é comum os pais projetarem, não necessariamente vai ser uma relação
tóxica, né? Mas qual o alerta, né? Para o pai, para a mãe que está ouvindo a gente, para o filho, entender que essa projeção que o filho faz na carreira, principalmente, né? Que o pai faz na carreira do filho, se é saudável, se não é saudável, né? Porque muitas vezes, assim, a mãe queria ser atriz e não teve condições, o pai queria ser engenheiro, né? Diplomata, assim, e faz pressão para aquela carreira, uma carreira militar, por exemplo, né? Não é tão difícil, né? Se a gente for parar para analisar. O filho não está querendo aquilo, não força. É algo fácil para a gente perceber. Tipo, nossa, eu estou realmente projetando os meus sonhos frustrados nessa criança. A criança mostra que não quer. Eu estava com uma paciente, ela não é uma mãe narcisista, mas ela chegou a levar isso para a sessão, né? Nossa, ela queria tanto aprender piano, colocou a filha dela em piano e a menina não quer fazer piano, quer fazer ginástica. Você coloca ela na ginástica, a menina ficou radiante fazendo ginástica. Ela chegou assim, eu queria tanto que fosse piano, mas tudo bem. Você tá vendo? É fácil, fica tristinho, mas deixa a criança ter autonomia. Acho que essa é a diferença, né? De um pai rígido que você perguntou agora há pouco. O pai, às vezes, ele força um pouquinho, mas ele deixa a criança ter autonomia. O narcisista, não. Ele quer ter controle, né? Tem uma questão que talvez pode tranquilizar quem está escutando, porque eu vejo muito isso. Fala de narcisismo, os pais começam, será que eu sou? Mas, nossa Deus, e eu sou muito rígido, né? Nossa, será que eu fiz isso? Colocou essa mão na consciência, você não é, não. Narcisista não ia parar pra ficar, nossa, será que eu sou? Jamais que ele ia fazer isso. Ele, nossa, que patético. Com certeza eu não sou. Mas, se colocar a mãozinha na consciência, talvez você pode olhar se não tá sendo abusivo demais, se não tá sendo pesado demais. Opa, deixa eu reavaliar aqui, o que eu posso melhorar, talvez ter uma educação mais positiva, mais passiva. Se colocar a mão na consciência, não joga no lixo também, não. Pois é. Se fez essa autocrítica, né? Mas pode ter narcisista você não sentido, né? E essa questão do dinheiro, né? É complicada até em família mesmo, né? Em herança e tudo mais, né? Quer ver reboliço na família, é herança, né? Que pois loucura. Então, ali vem à tona todo o caráter e os valores das pessoas. Aí a máscara cai, né, Vanessa? Tô pensando nessa questão, assim, porque falam assim, a ocasião faz ladrão, dá poder e dinheiro pra pessoa. No caso da Larissa, a gente vê que é desde o início, né? Você até comentou comigo um pouquinho antes da gente começar. Será que eles fizeram certo, os pais? Será que queria administrar? Eu lembro que eu acompanhava muito, eu achava tão bonitinha a Maísa. A Sandy Júnior também, eu achava tão bonitinho a maneira que eles falavam dos pais, que ali a gente via que era administração. Eles estavam cientes de quanto estava entrando, quanto estava saindo. Os pais conversavam sobre dinheiro com os filhos. Eu tenho um vídeo antigo da Sandy, bem criancinha, falando assim que investia o dinheiro dela em gado. E aí perguntaram para ela, mas você não prefere comprar boneca? Ela, não, eu prefiro investir em gado. Então, era uma criança que estava conectada de como que funciona aqui para eu fazer dinheiro. Cresceu e sabe administrar. Mas um parênteses, né? Porque os pais dela já eram ricos, vamos dizer assim, e investiam em gado, né? Agora, talvez possa ser diferente com a família que não tem muitos recursos, vem o dinheiro entrando e tem medo de ficar pobre de novo, né? Aí, a questão de administração, eu vou segurar. Aí pega a Maísa. Maísa não teve uma família rica desde o início. Então, ela, desde pequena também, falava abertamente de dinheiro, muito bem. Você vê que a criança está ciente ali do que está acontecendo. No caso da Larissa, ela não tinha noção de nada. Então, peraí, será que os pais delas fizeram certo ou errado? Estava administrando ou não? Peraí, que administração é essa que ocultou tudo dela? Porque algumas pessoas já vêm criticar, tem agora com 22 anos que ela quer saber para onde que foi o dinheiro. Mas é igual você falou, se a mãe era manipuladora, nunca vai dar espaço, né? É isso, a pessoa, o filho não percebe. O filho não percebe que está sob manipulação. Pensa bem, ele foi criado dentro dessa bolha. Para ele, o que estava acontecendo dentro daquela casa ali é o certo. E aí, se tentar sair fora da caixinha, acaba que o que vai crescendo. Ela até comentou, né, quando fez 18 anos, que ela achou esquisito
né? Eu queria entender aí, quanto tem entrando. Porque começou a ficar de maior e você vai percebendo. Filhos de pais narcisistas começam a perceber depois de adulto. Criança, adolescente, não. E eles se acham muito culpados de tudo. Os pais causam muita confusão mental na cabeça do filho, de manipular, criticar e depois falar assim, eu não fiz isso, você tá ficando doido. Eu jamais faria, eu sou sua mãe, jamais faria isso. Papai não falou isso não, você deve estar sonhando. Então causa muita confusão na mente. A criança acha que ela tá ficando doida. Então, identificou essas questões lá na vida adulta. Então, porque muitas vezes, né, como a gente fala, as pessoas ficam com consciência pesada de se afastar dos pais, fica. né? É uma das partes mais difíceis em processo de terapia. Para mim, no caso, trabalhar com o paciente, né? Porque até eu explicar que é necessário fazer isso, demora muito. Você não consegue se curar num ambiente que está te adoecendo. É fato. Então, se tem um lugar ali que está te machucando, eu preciso me curar, eu preciso sair desse lugar, trabalhar o autoconhecimento, saber me blindar, aí depois, sim, eu posso voltar, se quiser, ter aquele vínculo de novo. Porque aí, igual eu falei, se xingava, vai continuar xingando. Se apontava críticas, vai continuar criticando. Só que aí eu não tô pegando pra mim, eu sei que é um traço de personalidade dela, não é pessoal. Se eu chegar lá e ela falar assim, nossa, você tá muito magrela, você tá desnutrida, eu sei que eu não tô, eu só ignoro, vou ignorar, entendeu? Mas para eu chegar nesse grau de blindagem, eu não vou conseguir trabalhar isso ali perto da pessoa me atacando o tempo todo, minha autoestima já tá no chão. Aí como que eu vou erguer essa autoestima com a pessoa ali me atacando? Só que aí tem o caso de quem pode sair e tem casos de quem não é adolescente ou é muito jovem. Entre os comentários também que as pessoas estavam fazendo, porque a Larissa falou que deixou 18 milhões com os pais, né? Sim. Falando de uma maneira simplista, assim, né? Tipo assim, não vou ficar brigando por causa de dinheiro, porque eu sou jovem, tenho minha carreira, eu posso conquistar. Então, deixou esses 18 milhões. Isso rendeu meme, né? Muita gente, eu levantando agora, pobre, tendo que trabalhar, mas preocupada com os 18 milhões que ela tá abrindo mão. Aí uma pessoa comentou aqui, né, um desses memes, né? Uma mãe abriria mão de 18 milhões para ter uma filha por perto. É o que se espera de mamãe ou também essa fala tá romantizada? Depende da situação. É porque são situações completamente diferentes. Quando a gente fala de narcisismo, é uma violência psicológica que está fazendo com a filha. Não são pessoas pessoas apegadas ao dinheiro. Não é simplesmente isso. Não é isso. Ela está afastando. É pro bem dela. Um filho que convive diretamente com pai e mãe narcisista, ele vai adoecer, ele vai entrar em depressão, ele vai acabar com a saúde psicológica dele. É uma pessoa que pode ter vícios, pode ter dependência emocional, tudo de ruim que você imaginar essa pessoa pode ter. Um grau de perfeccionismo que vai gerar ali uma ansiedade generalizada. Gente, tudo pode acontecer, não é sobre dinheiro. Mas aí é o que eu te falei, quem não entende isso, ou talvez quem é filho de mãe narcisista está olhando tudo e está sentindo lá no coração, eu entendo tudo, eu sei o que ela está sentindo, se for o caso, né? Agora, quem não teve uma mãe assim, ou um pai assim, ou nem lidou em relacionamento com um narcisista, vai achar que isso é tudo frescura, vai achar que isso é tudo papo, conversa para boi dormir, não sabe a intensidade disso. Aí cabe também aos juízes das redes sociais terem empatia, né? Empatia, exatamente. Mas o exemplo aí é uma coisa totalmente diferente da outra. Ela está afastando dessa relação abusiva mesmo. Não tem nada a ver com dinheiro. Com dinheiro, sem dinheiro, ela ia ter que afastar. E no caso, né, dessa situação, se não fossem pais narcisistas, né, se houve uma falha de comunicação ali entre a filha questionando e tudo mais, aí eu falei, não, tu pode ficar com os 18 milhões, os pais falariam, né? Não, mas uma questão não é o dinheiro. Exato. Tipo assim, não teve essa né? postura, Nós né? trabalhamos, nós dedicamos, beleza. Eu acho que a gente, por bem, acho que a gente pode ter, né, algum direito no seu patrimônio. Da mesma forma que os
que os filhos herdam dos pais se for na ordem natural da vida, se os pais foram primeiro, né? Mas a gente vê um direcionamento para ter um ponto de encontro, né? De equilíbrio na contenda, né? Uma hora, o jeito que as coisas estão funcionando ali, a gente vê que não é uma história de agora, né? De muitos anos atrás. Tem muita coisa que ela não deve ter exposto também, sensata, né? E não expor tudo. A gente não sabe. O caso da Larissa está sendo só um gancho para a gente trazer esse assunto à tona, até que nem eu te falei, quem é filho de mãe narcisista às vezes não sabe que pode falar, porque senão as pessoas vão tacar pedra. Mãe é santa, pai é santo, tem que entender. Essa pessoa tem um transtorno, essa pessoa virou mãe, ela teve filho, continua sendo aquela pessoa com transtorno, só que agora é uma mãe. Né? Antes de ser mãe, antes de ser pai, era uma pessoa. Com transtorno. Muito então, bom. Tem muito essa imagem de não pode falar, é mãe. Então o filho acaba acolhendo, fica quietinho ali. Senão eu tô errada, eu sou uma filha ingrata. Sou um filho ingrato. Muito bom. Obrigada, Stefânia, pela presença, por esclarecer, né, melhor essa questão de pessoas narcisistas, né, que a gente ouve por alto, mas não tem, às vezes, muita dimensão, né, do que é. E essa entrevista fica salva, assim como todas as outras. Você pode compartilhar, rever à vontade no YouTube, Facebook, Instagram e no site da Plox. Aproveita aí, compartilha. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã estaremos de volta ao longo da tarde com outras lives e, é claro, aqui no Podplox. Tchauzinho, até lá.